Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... E estou aqui com a intérprete de Libras, Késia, que vamos juntos nessa viagem do conhecimento. Fiquem atentos que temos novidade hoje, tá certo? Aqui nossa disciplina Ciências, um lindo momento para que nós possamos aprender. Lembrem-se que nossas aulas são na TV. Peguem lápis, caderno, borracha, chama teu amiguinho para assistir. Muito obrigada por me fazer chegar à sua casa, tá certo? Hoje vou pedir a vocês para pegar uma folhinha de papel que vamos ter uma atividade interessante, tá certo? Então peguem uma folhinha do caderno e vamos ter essa atividade. No momento vou avisar vocês. Não passa. Nós estamos com um novo aplicativo, lembrando a vocês, quem tem celular Android, você está aí o aplicativo QR Code, vocês botem o seu celular para que vocês possam baixar o aplicativo e estar conectado conosco, tá certo? Lembrem-se de ficar sempre atentos para que nossas aulas elas possam ser mais dinâmicas e possamos ter essa interação com vocês. Também elas estão disponíveis no YouTube. Quem tem iOS também podem baixar o aplicativo. Está aí o nosso QR Code também. Coloquem o celular de vocês para que vocês possam baixar o aplicativo Educa Recife e ter essa interação conosco e baixar as aulas em tempo hábil para que vocês possam assistir quando vocês quiserem, tá certo? E rever essas nossas aulas. Então, a nossa aula de hoje, métodos contraceptivos. Vamos ter uma sequência de aulas sobre isso e prestem bastante atenção. O que são métodos contraceptivos? São métodos que eles evitam a gravidez indesejada e eles devem ser escolhidos com a ajuda de um profissional, em comum acordo entre o casal. Então, é importante que o casal, junto com o médico da família, ele escolha com vocês que método melhor vai se adequar à vida do casal. Então, deve ser uma decisão conjunta entre vocês. Agora, diversos métodos, eles estão disponíveis hoje no mercado. Então, sendo possível, escolher sempre aqueles que é melhor adequado, que melhor se adequa à vida do casal, à necessidade de quem vai usar. São inúmeros métodos que existem. O casal deve ter a sua escolha para que método fica mais adequado para a sua vida diária. Então, lembrando que não é uma escolha individual. E o que são métodos contraceptivos e para que servem, né? São comportamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas ou objetos utilizados com o intuito de impedir uma gravidez, ou seja, uma gravidez indesejada, fora do tempo certo. Então, é importante que cada um ele tenha realmente consciência de que método ele vai usar se ele não quiser uma gravidez naquele momento. E o mercado aí está mostrando, e sempre é importante procurar o posto de saúde para que tenha um acompanhamento também que está aí disponível para vocês. Atualmente, existem vários tipos deles, que vão desde o que garantem praticamente o fim da fertilidade, como os métodos cirúrgicos em alguns casos, e também os que, se interrompidos, ele garante o retorno imediato da capacidade de gerar filhos, sendo o caso da camisinha. Então, existem métodos que se você escolher, você nunca mais vai voltar à fertilidade, ou outros métodos que, se você parar naquele momento, você pode voltar à fertilidade e gerar filhos no momento que você estiver preparado e estiver tudo em conjunto com a pessoa que está com você e de acordo com o seu dia a dia, que possa receber um novo ser e possa cuidar realmente de uma nova criança que está chegando. Os métodos contraceptivos, eles também podem ser utilizados tanto por homens quanto por mulheres, sendo necessário um consenso
entre o casal para que o melhor método seja escolhido. Então, isso não é uma característica só da mulher, que ela que deve escolher e que ela deve utilizar. O homem também pode fazer parte desse momento, ele também pode escolher um método para que a criança realmente venha de acordo com os dois, né? No momento certo, em que seja tudo planejado e que não ocorra uma gravidez precoce, ou seja, que nós já vimos em aulas anteriores, uma gravidez antes do tempo, que o casal não está preparado, o corpo da mulher também não está preparado para receber aquele novo ser. Assim como não existe nenhum método completamente eficaz, também não existe a definição do melhor método contraceptivo a ser adotado. Então, não existe aquele melhor método. Que melhor método nós vamos poder adotar? Então, sempre o médico, ele vai indicar e o casal vai ter a definição de que método ele vai poder utilizar para que possa evitar o filho, a concepção naquele momento, se não é o momento ideal. Isso se deve ao fato de que cada casal, ele vive uma realidade diferente e fatores como saúde do usuário, valor do método e vontade de ter filhos futuramente devem ser analisados. Lembrando sempre que esses métodos contraceptivos, eles estão disponíveis também nos postos de saúde. Então, quem não quiser ter filho, no momento, não seja o momento certo, então procure o posto de saúde, que ele tem indicações, ele tem acompanhamento dos casais e vai, junto com vocês, decidirem que método mais eficaz seria para evitar a concepção. Apesar dos anticoncepcionais orais, por exemplo, garantirem uma grande eficácia na prevenção contra a gravidez, muitas mulheres relatam efeitos desagradáveis com o seu uso. Desse modo, para essas mulheres, esse método não é o melhor a ser adotado. Então, esses orais, nós podemos citar aqui, não é, a pílula anticoncepcional, não é, que está distribuída também de forma grátis nos postos de saúde. Então, mulheres que usam essas pílulas e que se sentem mal, então elas devem perceber que esse não é o método adequado para evitar, ela já vai ter que procurar outro método, porque não se adaptou ao corpo dela. Algumas incham, outras têm enjoo, acontecem muitas dores nos seios, então incômodos que ela não consegue manter-se com a pílula anticoncepcional. Então, é importante que ela vá procurar outro método que se adapte ao organismo dela. E o parceiro também deve estar sempre junto com ela para escolher o método ideal. Outro exemplo, e que demonstra como a escolha do método deve ser avaliada individualmente, é o uso do dispositivo intrauterino chamado de DIU. Né, a sigla DIU, dispositivo intrauterino. Ele é válido por cerca de 5 anos. Eu tenho aqui, nas outras aulas nós vamos ver, eu tenho aqui o DIU de cobre. Nós vamos ver que ele existe em vários, ele existe o de prata, o de cobre e o hormonal. Eu estou aqui com o de cobre, então ele também, ele torna-se um pouco caro, não é? Em alguns casos as pessoas não podem ter, mas alguns optam por ter esse dispositivo intrauterino, só que ele, além de encarecer mais, nós estamos vendo aqui que ele é válido por cerca de 5 anos. Então, para quem quer engravidar daqui a 1 ano, não é um método que seja bom, porque ele evita a gravidez durante até 5 anos. Existem pessoas que se adaptam, existem pessoas que não, e também existem pessoas que têm efeitos colaterais que vamos ver em aulas seguintes, tá certo? E aqui, sendo assim, se um casal ele pensa em ter um filho em breve, então esse método do DIU, ele não seria o melhor a ser adotado. Então, por isso que é necessário um grande estudo, um grande acompanhamento
para que cada um saiba que método melhor utilizar, tá certo? Então, vocês sempre procurem orientação, orientem quem vocês conhecem para que escolham o método mais adequado e no momento adequado. Métodos contraceptivos, como o nome indica, visam apenas impedir uma gravidez. Isso significa que eles não são voltados à proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que significa essa sigla, infecções sexualmente transmissíveis, que nós vamos ver também. Então, esse método que nós estamos vendo, alguns, eles só evitam a gravidez, mas não nos protege das infecções sexualmente transmissíveis. Então, também é um grande alerta que devemos ter para não sermos contaminados por alguma infecção que possa nos causar uma série de problemas. E em alguns casos, algumas doenças se a gente engravidar, também vai afetar o bebê em algumas doenças sexualmente, algumas infecções sexualmente transmissíveis. Com exceção das camisinhas masculina e feminina, todos os outros métodos, eles protegem apenas contra uma gravidez indesejada. Então, sendo recomendados os seus usos em associação com a camisinha para a devida proteção contra doenças. Então, como vimos anteriormente, alguns métodos, eles só vão evitar a gravidez e não vai nos livrar das infecções sexualmente transmissíveis. Então, neste caso, faz-se necessário o uso também do preservativo, ou a camisinha masculina ou a camisinha feminina, que vai nos proteger das infecções sexualmente transmissíveis. Aqui nós vemos também a classificação dos métodos contraceptivos. Então, eles são classificados nesses seguintes grupos aqui. Primeiro, os contraceptivos de barreira. Segundo, dispositivo intrauterino, que é o DIU, que eu falei um pouquinho dele. Os contraceptivos hormonais. Os contraceptivos naturais e os contraceptivos cirúrgicos. Então, eles são classificados nesses seguintes grupos aqui. Agora, nós chegamos no nosso momento mão na massa. Hoje é o dia do mão na massa. Então, nós, professoras de ciências, resolvemos fazer um fanzine. É bem fácil e nós vamos fazer aqui. Por isso que eu pedi a vocês a folhinha do caderno de vocês. Se vocês estiverem na escola, vocês também podem pegar um papel ofício, papel sulfite, que também vai ajudar vocês, tá certo? Então, eu tenho aqui o papel que eu trouxe para vocês, pedi para vocês trazerem esse papel, dobrem bem com a unha. O fanzine, ele foi muito utilizado na década de 30, por adultos, por jovens, que eram fãs de bandas. Então, eles resolveram, então vocês vão cortar aqui, eles resolveram utilizar, não é, essa prática aqui, para que eles fossem colecionando as figuras dos artistas deles. Então, aqui nós vamos dobrar, olhem, de forma igual, sempre igualzinho, aqui, tá vendo? Aperte bem com a unha ou com o dedo para marcar bem. Quem não tiver unha, marca com o dedo. Faz assim também, que é importante para a gente marcar. Então, dobramos uma vez. Depois, vamos dobrar mais uma vez, sempre igualando as pontas, que é importante. E aqui nesse fanzine ou zine, vocês vão encontrar, vocês podem até pesquisar também. Vocês vão ver que muitas pessoas fazem anotações de assuntos que eles acham importantes. Dobra mais uma vez, igualzinho, igualando as pontas, que é o mais importante. Aí eles também colecionam figuras de outras coisas também. Muitos cordelistas também, eles tiveram a ideia de fazer o cordel pelo fanzine também. No Brasil, ele chegou aqui na década de 60, mais ou menos. Muitos jovens usavam
e eles faziam coleção. Então, depois que eu fechei igualzinho, aí eu vou abrir, uma parte vai ficar aberta. Na parte fechada, eu vou marcar aqui com lápis, mas se vocês quiserem, não precisam vocês marcarem, tá certo? Eu vou marcar aqui e chegar aqui mais ou menos ao meio, que é onde eu vou precisar rasgar um pouquinho. É uma técnica que a gente nem precisa usar tesoura, tá certo? Eu vou cortar aqui, como vocês estão vendo, vou cortar aqui até o meio. Então, chegando aqui no meio, vai ficar quase como se fosse uma boca, ó. Então, fiz isso aqui, fazendo isso aqui, olha, nós já vamos ver que eu já posso dobrar como se fosse uma sanfoninha e está feito o franzine, tá vendo? Ele vai ser dividido em 8 páginas. Aqui, eu já trouxe um aqui que eu fiz, com a capa, olha, capa 1, a folha 2, folha 3, folha 4, folha 5, folha 6, folha 7. E a folha 8, o final você faz a contracapa botando o seu nome, a sua escola, e aí você vai fazer o assunto que hoje nós estamos dando, você pode colocar, já vai servir de atividade. E você pode usar em qualquer disciplina. A professora Isabel, acho que alguns conhecem, me emprestou alguns que ela fez com os alunos dela sobre a célula. Cada um criou da forma que quis, colocou em cada lado, olhe, e a representação, desenhos. Então, aí ela foi mostrando e construindo o conhecimento. E aí você pode usar de qualquer forma, qualquer assunto, qualquer disciplina que você quiser usar na sua escola, na sua sala de aula. Então, está aqui a nossa mão na massa, o fanzine, e como vocês viram, é uma técnica de dobradura. E a professora Cláudia acha todos vocês uma estrela. Então, estou feliz por estar aqui com vocês. Tenho certeza que vocês conseguiram fazer qualquer coisa, vocês podem assistir no YouTube, tá certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Os métodos contraceptivos de barreira. Que métodos são esses? Como o nome indica, esses métodos formam uma barreira, ou uma barreira física ou química, e impede que o gameta masculino, que são os espermatozoides, encontre o gameta feminino, que são os óvulos. Então, ele impede a fecundação, impede que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Então, por isso que eles são chamados métodos de barreira. Ele barra aquele encontro, que a gente viu que acontece nas trompas, não é o encontro. Então, ele barra esse encontro, ele não deixa o espermatozoide se encontrar com o óvulo, porque a gente sabe que se encontrar, vai ocorrer uma fecundação. Quais são esses contraceptivos de barreira? Nós temos a camisinha masculina, camisinha feminina, o diafragma, espermicida, esponja contraceptiva e o capuz cervical. Eu tenho aqui, para vocês poderem ver, a camisinha masculina, está aqui. Ela é distribuída também pelo Ministério da Saúde e está também nos postos de saúde. E aqui a camisinha feminina também, ela é distribuída também nos postos de saúde, está disponível. Procurar alguém, se alguém tiver dúvida de como utilizar. Então, a mulher também é outro método que ela pode utilizar, porque ele também barra a concepção, também evita doenças sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante essa atenção. A camisinha masculina, ela funciona como uma pequena capa que reveste o pênis durante a relação sexual, quando a ejaculação ocorre e o esperma fica retido na camisinha. É importante no momento a colocação, deixar a pontinha livre e após usar, dar um nó e jogar fora. É muito importante ter esse cuidado. Uma das principais vantagens da camisinha é o fato que ela protege contra infecções sexualmente transmissíveis representadas por ISTs. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a camisinha é uma invenção bastante antiga. Em 1300 a.C.,
os egípcios já utilizavam um envoltório sobre o pênis feito de linho, pele e materiais vegetais. Então, a camisinha já existia há muito tempo. Às vezes não era tão divulgada como é hoje, mas já existia esse método. E as camisinhas masculinas, elas são feitas de látex e é usada para cobrir o pênis, funcionando como uma capa protetora, impedindo que o sêmen chegue na mulher. Agora, o sêmen, ele também pode ser um veículo para vários vírus e bactérias. E ao impedir que ele passe, estamos também prevenindo algumas doenças que podem ser transmitidas no ato sexual. Então, por isso, bastante atenção. E o sêmen, é nele que se encontram os espermatozoides, que são células reprodutivas, que ao se encontrarem com o óvulo feminino, nós vimos que formam o zigoto, que é o momento do encontro, e ao impedir a passagem do sêmen, podemos também impedir uma gravidez indesejada. Então, formou o zigoto, já houve a concepção. Nós vimos em aulas anteriores. Então, o óvulo se encontrou com o espermatozoide, milhões de espermatozoides tentando chegar no óvulo. Então, aquele óvulo fecundado já se transformou em zigoto e já houve a fecundação. Algumas vezes, o sêmen, ele não é responsável por transmitir a doença. No aparelho reprodutor feminino, ou genital feminino, também pode haver organismos causadores de doenças. Sendo assim, ao usar camisinha, o pênis não entra em contato com a vagina, o que evita a transmissão de doenças. Tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina também impede essa transmissão. E a camisinha, ela é muito eficaz. Porém, se não usada adequadamente, ela pode romper. Se eu permitir vazamentos. Então, sendo assim, é muito importante aprender a usar esse importante método contraceptivo. Então, o uso organizado direito vai impedir uma gravidez indesejada. E aqui a camisinha feminina, que eu mostrei aqui a vocês, ela é colocada no interior da vagina e impede o contato direto entre o pênis e essa região. Quando a ejaculação ocorre, o esperma fica retido dentro dela. Lembrando sempre que ela não pode ser reutilizada, nem a feminina, nem a masculina. Usou, tem que ser descartada. E a camisinha feminina, ela é feita de um produto mais fino, chamado de poliuretano. A gente viu que a camisinha masculina é de látex, e esse é um produto mais fino, a camisinha feminina, e é colocada no interior da vagina e assemelha-se também a uma bolsa. Então, a mulher também já pode usar e colocar, caso ela queira sair, o homem não queira usar, e aí ela vai evitar a concepção e vai evitar infecções sexualmente transmissíveis. Assim como a camisinha masculina, a camisinha feminina também garante proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, tanto a masculina quanto a feminina, ela impede essa infecção. E aqui eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre a camisinha. O Brasil é um dos países que mais adquire camisinhas em todo o mundo. O preservativo nacional, ele é 100% produzido com látex natural das seringueiras da Amazônia. A camisinha foi inventada da forma como é hoje em 1843. Mas versões com outros materiais datam de 1300 a.C., que eu já citei, como a dos egípcios. Eles usavam um envoltório feito de linho, pele e materiais vegetais. A primeira loja de preservativos foi fundada em Londres, na Inglaterra, no século XVIII. A camisinha feminina surgiu nos anos 90 e foi criada e desenvolvida no Reino Unido. Então, a camisinha feminina já é mais nova, né? Não é tão antiga como a camisinha masculina. E aqui o resumo da nossa aula de hoje sobre métodos contraceptivos. Ele pode ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres. São comportamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas ou objetos utilizados com o intuito de impedir a gravidez. Os métodos contraceptivos podem ser contraceptivos de barreira, contraceptivos intrauterino,
contraceptivos hormonais, contraceptivos naturais e contraceptivos cirúrgicos. E a camisinha masculina, elas são feitas de látex e usadas para cobrir o pênis, funcionando como uma capa. Já a camisinha feminina, ela é feita de um produto mais fino chamado de poliuretano. Então, essa foi o resumo da nossa aula de hoje. E aqui chegamos às nossas atividades. Lembrem-se que vocês têm o professor da escola de vocês, que é o nosso grande parceiro e pode tirar todas as dúvidas com vocês. Aí façam as atividades da trilha que ele dispõe para vocês. Lembrem-se do nosso fanzine para que vocês possam fazer o relato da nossa aula de hoje, tá certo? Não esqueçam desse material que vocês podem usar em todas as aulas. E aqui uma questãozinha de métodos contraceptivos que garante a proteção contra uma gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. Marque a alternativa que indica o nome de um método que garante proteção contra IST. É o DIU, a pílula do dia seguinte, diafragma, camisinha ou coito interrompido. Então, como resposta, nós temos a camisinha. Então, pessoal, estamos encerrando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do nosso Mão na Massa e vamos ficar felizes com vocês aqui presentes na nossa aula, fazendo essa interação. E nossas aulas estão disponíveis. Agradeço aqui a Késia por esse momento. Tchau, tchau, pessoal.